falando. Excepcionalmente, como acontece algumas vezes, o nosso palestrante teve problemas de ordem imprevista e não pôde estar aqui. Só que ele me pediu para dar última hora para substituí-lo, e eu não tinha ainda preparado nada que pudesse fazer. Então, acabei decidindo, essa palestra que eu vou dar hoje está programada para abril, e certamente ela seria realizada em outro foco. Mas acho que, aproveitando que nós estamos no começo do ano, no final do nosso curso de autoconhecimento, o estudo de autoconhecimento começou ontem. E vocês estão, acho que, muito bem informados a respeito do autoconhecimento ou da necessidade, porque vocês ouvem isso toda semana. Então eu decidi trazer para vocês, em razão desse evento do autoconhecimento, a primeira aula que é dada no estudo do autoconhecimento aos grupos que aqui participam. Não deixa de ser, evidentemente, uma lição do plano espiritual, e tem tudo a ver com os objetivos da nossa casa. Mas eu acho que vai ser importante vocês conhecerem o primeiro passo. Ali está dito lição primeira, não na conotação da primeira lição do autoconhecimento. A conotação dada ali é a seguinte: a lição primeira de todo espírita é a busca do autoconhecimento. Essa devia ser a primeira recomendação que seria feita aos que põem os pés nas hostes da doutrina dos Espíritos. Ok? Então vamos trabalhar. O autoconhecimento é apenas uma ferramenta. Todos nós que estamos aqui, mais todos os 7 bilhões de irmãos reencarnados contemporaneamente, quer dizer, todos aqueles que estão encarnados hoje e todos aqueles que sempre estiveram encarnados, são programados para se aperfeiçoarem, conseguirem uma transformação para melhor. Isso está nas lições que os Espíritos trouxeram para Kardec e fazem parte do Livro dos Espíritos. Bom som aí tem um tio. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 8, que trata da lei do progresso, na questão 385, em que Kardec argui os Espíritos a respeito da oportunidade de ensinar as crianças, então, entre uma série de argumentos, ele nos responde o seguinte: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, começa por aqui a primeira abordagem que nós, cada um de nós, deve fazer. E o resto? Casar, ter filhos, formar família, trabalhar, isso tudo é acessório. A nossa proposta, ou melhor, a proposta de Deus para conosco é essa: vocês só entram na vida corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar. Claro que todas as lições, todas as experiências que nós vivenciamos contribuem, corroboram para esse propósito, mas ele é o propósito principal.
Se nós formos excelentes pais de família, se nós formos excelentes profissionais, se nós formos excepcionais nas coisas da matéria, possivelmente teremos que voltar com o mesmo propósito de fazer aquilo que deixamos de fazer, que é o aperfeiçoamento próprio, é a reforma íntima, é a transformação daquilo que somos. Ou seja, temos que entrar na vida carnal e sairmos daqui melhor do que entramos. Ok? No mesmo livro dos Espíritos, no capítulo 12, que trata da perfeição moral, nós temos uma parte que trata do conhecimento de si mesmo, que é, na verdade, a tradução do autoconhecimento, né? Conhecer-se a si mesmo é autoconhecer-se. E Kardec fez essa pergunta entre as mais de 1000 perguntas que tem no livro dos Espíritos, 1018 precisamente, né, Paulo? Algumas versões dizem que tem 1019, né? Ok, eu pesquisei e encontrei 1018. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A pergunta aparentemente simples e interessante, muito a propósito, né? Porque se lá atrás está dito que a gente reencarna para se transformar, se melhorar, como fazê-lo, né? Qual o meio? A resposta diz assim: um sábio da antiguidade evoluísta, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, mas Sócrates apenas repetiu. Teve um outro filósofo, que vocês me perdoem, eu não me lembro o nome, que ditou essa frase: conhece-te a ti mesmo, respondendo a um discípulo, né? Que fazia mais ou menos a mesma pergunta: como que eu posso melhorar? Como que eu posso ser melhor? E Kardec ainda retruca: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Então nós vamos agora debruçar um pouquinho sobre exatamente essa questão: como conseguir. E vamos nos apoiar numa explanação que Santo Agostinho traz na continuidade dessa resposta, né? Que é ele que está respondendo. Foi ele que disse, um filósofo do passado já disse: conhece a ti mesmo. Então, perguntado como fazer, né, qual o meio, ele começou a explicar que não é nada difícil. Vocês vão ver que todos nós podemos fazer isso. É só uma questão de consciência de que precisamos nos transformar e adquirirmos o hábito e a disciplina de seguir um ritual muito simples, muito fácil de fazer, que ele vai explicar agora, tintim por tintim. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, diz Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, antes dele se deitar, ele fazia uma reflexão de tudo que aconteceu no dia dele. É muito fácil você lembrar o que você fez durante o dia. O mais difícil é você se lembrar o que você comeu ontem, mas, né, o que você comeu no almoço, na janta, você com certeza se lembra. Ele diz: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Essa abordagem, essa expressão, parece uma coisa simples. Mas assim, se eu preciso consertar alguma coisa, se eu preciso reformar, eu preciso saber o que é que está quebrado, o que é que está estragado, não é isso? Quando a nossa bicicleta quebra, a gente leva
letreiro e pergunta: o que aconteceu? Você está, o breque não está funcionando? Tá? Então você vai atrás da solução para um problema. Então veja bem, se nós somos, por dedução, desconhecidos de nós mesmos, e isso é uma verdade, a palavra personalidade define uma característica de uma pessoa, mas na sua origem etimológica, personalidade significa máscara. Portanto, a nossa personalidade, aquilo que nós entendemos que somos e que os outros entendem que nós somos, é na verdade uma máscara. Porque nós nos refletimos das pessoas e a partir do que a gente reflete, a gente convive, a gente manifesta. Então as pessoas imaginam que nós somos assim ou assado, e nós muitas das vezes concordamos com isso, mas na verdade não somos nem uma coisa nem outra, nem o que os outros pensam que nós somos, nem nós somos o que pensamos que somos. Irmãs Tufo, que é um espírito que vem trazendo, no plano espiritual, toda uma bagagem de informações a respeito do autoconhecimento, ela nos diz o seguinte: nós somos o que sentimos. Nós não somos o que imaginamos que somos, nós não somos o que as pessoas pensam que somos, nós somos o que sentimos. Isso é de uma clareza tão imensa, porque nós só manifestamos as nossas atitudes, as nossas ações, a partir dos nossos sentimentos. Qualquer razão, uma muito comum que todo mundo pratica, o direito do consumidor, né? Todos temos o direito de exercer o direito de nos sentirmos lesados, mas a maneira como nos portamos buscando o nosso direito reflete o quê? O nosso sentimento, o que sentimos. Uns vão de maneira serena, reclamam, outros vão raivosamente reclamar, né? Além do direito, acho que deviam ser tratados com mais respeito, etc, etc. Enfim, na verdade, nós só manifestamos aquilo que sentimos, mas nós não sabemos o que nós sentimos. Quando alguém atravessa, um ciclista atravessa no sinal fechado para ele e nos dá um susto, já que estamos no volante, com certeza destilamos um sentimento negativo sobre aquela pessoa, não é? Mas nós não fazemos nenhuma reflexão sobre o que estamos sentindo. A gente sente e age em função do que sente. Percebe? Então veja bem, se eu não sei como eu verdadeiramente sou, como reformar, como me transformar, como fazer diferente. Então é por isso que Santo Agostinho recomenda que nós façamos esse autoexame todo final do dia, né? Porque nós praticamos aquilo que somos a vida inteira. Aquele que todas as noites assim fizesse e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Deus está realmente atrás de nós, fiscalizando aquilo que nós fazemos, para ver se a gente está melhorando. A onipresença de Deus tem esse objetivo: verificar se nós estamos cumprindo com a nossa tarefa. Tudo o que dependia para que a gente cumprisse o nosso trabalho, nossa missão, ele já colocou à nossa disposição. Agora só resta que a gente faça a nossa parte. Então veja bem, se você toda noite faz uma reflexão e verifica o que você fez, pedindo a ajuda de Deus, certamente Ele vai estar ao seu lado ajudando. Okay? Perguntar ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento,
Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Essa perguntinha é marota, né? Parece pegadinha, né? Será que se, antes de terminar a nossa sessão aqui, o nosso trabalho, Deus chamasse a gente para o outro lado, né? É só coisa normal. Um dia iremos, um momento iremos. Esse momento está no futuro, mas o futuro é minutário, né? O futuro acontece momentaneamente, né? É muito comum a gente achar que perdeu algum amigo, algum parente, algum ente querido muito prematuramente. Essa amada ainda não aconteceu conosco, mas ela vai acontecer. Eu estou conseguindo fazer essa pergunta toda noite. Será que se eu tiver que botar a orelha no travesseiro e apagar de vez, eu estou pronto? Né? Porque no mundo dos espíritos nada se oculta. Pelo menos para a grande maioria dos espíritos que têm poder de enxergar e ver, né? Muitos espíritos ainda são obnubilados, ainda estão opacicados, digamos assim, seu termo. Ainda estão embotados para ver o pensamento dos outros espíritos, mas os pensamentos dos espíritos no plano espiritual é uma coisa comum. Telepatia no plano espiritual é muito comum, né? Fica aí a pergunta: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Veja bem, a constatação que venhamos a fazer sobre nós mesmos de algo que não está perfeito não deve ser motivo de martírio. É claro que o nosso orgulho, e nós somos ainda muito orgulhosos, se vocês se inscreverem no curso de autoconhecimento, vocês vão ter um dia inteiro para estudar sobre o orgulho. E vocês vão verificar o seguinte: o orgulho faz com que não aceitemos as nossas imperfeições. O que caracteriza o orgulhoso é ele achar que ele é mais e maior ou melhor do que os outros ou que as coisas. Ele está sempre se colocando num patamar acima de si mesmo. E tudo aquilo que venha depor contra essa visão, essa ilusão visionária que ele tem, o machuca. A gente vê falar assim, o orgulhoso sempre acha que o outro, mas nós somos assim, todos nós. Nós não estamos reencarnados nesse planeta de expiação e prova porque, por acaso, aqui é o planeta dos orgulhosos. É o planeta dos espíritos que ainda não aprenderam a perceberem-se com o seu verdadeiro tamanho. Aquilo que a gente fala semanticamente, tem orgulho de ter um filho formado, tem orgulho de ter um pai ilustre, enfim, isso é um outro conceito. Não tem nada a ver com orgulho sob a ótica da psicanálise. O orgulho de que nós tratamos aqui, que os espíritos precisam se livrar, é o orgulho moral, é aquele orgulho que faz com que nós achamos que somos mais e melhores que os outros. Então, ao descobrirmos algo que não está bem conosco, e eu não vou dar exemplo aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira falando, porque são tantos exemplos que caracterizam o orgulho, né? A vaidade, por exemplo, não faz mal a ninguém, né? Ser vaidoso, as mulheres principalmente, que são mais intensamente voltadas para essa questão, sem excluir os homens, obviamente. A vaidade não deixa de ser uma manifestação do nosso orgulho. Se eu estou bem comigo, com a minha aparência, com aquilo que eu sou, e se eu tenho essa consciência
de que eu sou uma pessoa, sou um ser de luz, sou uma criação divina, eu, se não tiver orgulho, não terei vaidade. Terei consciência de que sou alguém com muito valor, com muitas qualidades, com muitas virtudes. Percebe? Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos e estamos ainda no início da nossa jornada evolutiva, nós estamos no jardim da infância da evolução. Nós estamos no primeiro grau, depois do primitivismo. Os mundos primitivos são o primeiro degrau da evolução. Nós estamos no segundo degrau, que é o planeta de expiação e provas. Já tivemos uma melhora significativa, bastante substanciosa, mas ainda temos muito que fazer para que a gente conquiste um lugar melhor, um lugar que realmente nos dê a dimensão que seja sermos seres co-criadores do plano divino, ou seja, sermos auxiliares de Deus na sua grande obra. Muito bem. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E se nós não nos conhecermos, a gente vai estacionar, já que o espírito não retrograda, né? Ele não volta. Ele não volta, não perde nada daquilo que ele conquistou. Mas ele não conquista novas coisas se ele não se conhecer. Não se conhecer. Um exemplo muito prático é o que nós aprendemos na questão mais humana, né, representativa disso, que é a escola. Nós entramos na escola analfabetos e vamos aprendendo, e quem aprendeu, quem se alfabetiza não esquece nunca mais. Obviamente, são conquistas que são feitas. Se você está falando de valores morais, o que for conquistado realmente está incorporado ao seu patrimônio e jamais será perdido, né? Agora, se eu não me conheço, se eu não sei da minha limitação, né? Hoje, por exemplo, tem muitos alunos que enfrentam as classes escolares. Eu sou um exemplo disso. Eu tive uma formação intelectual da pior possível. Se eu for falar aqui, eu vou ficar a noite inteira. Mas eu não consegui fazer o ginásio, eu tive que fazer o comercial básico. E quando eu entrei no científico, eu não tinha a menor base. Quando o professor botou a primeira aula de química, eu não sabia o que ele estava falando. Então veja bem, eu nunca deveria ter entrado no científico. Eu não tinha base, eu não me conhecia, eu não sabia nem qual era o potencial que se me exigiria. E foi um fracasso total, né? Felizmente eu tive a grande desculpa de vir morar em São Sebastião no início da década de 60, isso foi passado, e aqui só existia ginásio. Não tinha o científico, não tinha segundo grau, não tinha o grau médio, né? E eu fiquei 20 anos fora da escola. Então o que eu aprendi, vocês podem estar até imaginando que estou até extrapolando aqui, né? Porque eu realmente não tenho nenhuma qualificação intelectual para falar sobre nada. Eu sou um burro carregado de livros. Alguns amigos me criticam, acham que eu não devia fazer isso, mas essa é a verdade. Isso é uma realidade que me serve de lição. Isso certamente é para rebaixar o orgulho que eu tenho, que trago comigo, para mostrar que eu não posso pretender ser mais e melhor do que ninguém, porque eu não tenho nem qualificação intelectual, né? Então veja bem, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber do nosso potencial, o que eu preciso melhorar em mim, e aí partir para a reforma verdadeira, ok? Para a transformação. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Veja bem, para você se conhecer, você precisa fazer um julgamento. Agora, né? E a minha avó diz assim, você é burro. Aí eu perguntava, será que eu sou mesmo? Né? Eu estava fazendo um julgamento, né? E quando eu faço julgamento a respeito de mim mesmo, eu tendo a achar, a minimizar que esse conceito não está muito rigoroso, então é complicado. Então vamos ver o que ele nos diz. Kardec ele diz, não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as próprias faltas e as torna desculpáveis, né? Quando você se julga, você tem um amor próprio e diz, peraí, eu não sou tão assim, né? Não estou tão mal assim, né?
Por exemplo, o avarento se considera apenas econômico. Vai dizer para o avarento que ele é avarento, ele vai dizer, não, peraí, eu sou econômico, eu dou valor às minhas coisas e tal, né? Econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Ele não faz outra tipo de reflexão. Ele está sempre minimizando o valor negativo que o orgulho encerra, e se ele é orgulhoso, ele deveria considerar. Isso é muito real, diz Santo Agostinho, mas tem-lhes um meio de verificar que não pode iludir-nos. Na indecisão sobre o valor de uma ação praticada, qualifique-a como se a mesma tivesse sido praticada por outro. Então veja bem, você sentou na cama e diz assim: hoje eu xinguei aquele motorista que me cortou no trânsito, e se amanhã ele passar eu xingo de novo. Ou seja, você acha que faz algo e que o que você faz é certo. Mas como saber se é certo? Imagine que você tenha feito o que ele fez e ele xingado você. Se você considerar que ela é digna de censura, você tem que considerar essa atitude legítima, né? Porque Deus não faz justiça com dois pesos e duas medidas. Ele não vai perdoar você porque você acha que é certo e deixar de perdoar o outro que fez errado contra você. Quem de nós faz esse tipo de reflexão? Não vou dizer que não tenha ninguém que faça, mas é muito difícil. A gente faz as coisas e não reflete sobre o que faz, e muito menos pensa que se o outro fizesse contra nós aquilo, como é que nós encararíamos? Então veja bem, temos que ter critério, certo? Somos seres inteligentes e através dessa inteligência vamos buscar a compreensão daquilo que nos envolve. E ele diz finalmente o seguinte: faça uma avaliação consciencial e sincera dos prós e contras, e se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio por despertar na outra vida. Porque em verdade, os Espíritos nos dizem o seguinte: em verdade, vocês morrem a cada dia. Toda vez que a gente vai dormir, é como se estivesse desencarnado. Aí de manhã cedo, quando o despertador toca, a gente reencarna de novo, né? Muita gente que tem medo da morte, isso é um consolo, né? Porque a gente morre todo dia, não tem diferença nenhuma. E não tem mesmo, hein? Não tem mesmo. Quando a gente, antes de reencarnar, a gente tem domínio sobre a nossa consciência e a nossa memória. Quando a gente reencarna, a gente perde a memória do passado e começa a construir uma memória da vida presente, né? A vida na carne. Quando você desencarna, você incorpora toda essa experiência, toda essa memória na tua memória universal, na tua memória maior. Quando nós dormimos, acontece a mesma coisa. Você se desliga do corpo e se integra na memória do seu espírito eterno, vivencia experiências, às vezes positivas, às vezes negativas, né? E quando você acorda de manhã, você esquece o que você fez à noite, a gente lembra através dos sonhos, não consegue compreender, né? Então a gente tem que tentar interpretar os sonhos, e acaba quebrando a cara, porque é muito difícil, né? E acaba esquecendo e volta à vida normal. Então esse é o processo. Então, se você se considerar um construtor de uma boa ação durante o teu dia de atividade, você pode despertar na outra vida sem nenhum problema, né? Então, para fechar, eu vou passar para vocês um provérbio egípcio que traz alguma coisa importante sobre o que nós dissemos. Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude,
O que eu faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário. Nós costumamos dizer no estudo do autoconhecimento que o nosso maior inimigo é o nosso ego. Por quê? Porque o ego, ele prioriza o que interessa a ele. Como o ego somos nós, né? Não há como separar o meu ego não existe. Existe o ego que sou eu. E ele tem um propósito. Ele veio lá do primitivismo, quando nós precisávamos da autodefesa, nós precisávamos lutar contra forças que, se não pudéssemos contrapor outra força, certamente não sobreviveríamos. Só que hoje nós não precisamos mais disso. Não vou dizer, não, mas tem muito assalto aí, tem muita gente aí matando estragadamente. Sim, mas não é a nossa proposta. Você não sai na rua tentando se defender, né? Com outra arma embaixo do braço, assim, todo assassino que eu encontrar eu vou metralhar. Você sai, se submete às circunstâncias, mas a sua proposta é outra. Você vai em busca do trabalho, das obrigações, do seu lazer, da responsabilidade com a sua família, né? E hoje nós usamos a inteligência para nos defender. Então, mas o ego persiste, ele está aí, é o nosso homem velho. Ele está aí permanentemente nos cutucando, assim, ó, eu gostaria de ficar na zona de conforto, né? Então veja bem, precisamos fazer por nós mesmos para que possamos, aliás, eu falei isso na última palestra sobre o encontro da gente com a dor, né? Perante a dor. Se você não aprender a fazer algo por você, ou seja, amar-se a si mesmo, você não consegue amar o seu próximo. E se você não ama o seu próximo, você não consegue amar a Deus. Você não consegue, apesar de se considerar cristão, apesar de você ter Cristo como líder, como referência, como norte, você não está cumprindo aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos. É amássemos a Deus acima de tudo, né, as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas para amar a nós mesmos, nós precisamos fazer por nós, por esse miserável que existe dentro de nós. Essa conotação pode parecer pejorativa, mas não somos miseráveis, sob o ponto de vista de que dependemos de um esforço enorme para que possamos ser melhores do que somos. Hermance diz que se nós identificarmos apenas uma imperfeição nesta vida de mais ou menos 80 anos, nós ganhamos a reencarnação. Porque a conquista das virtudes é uma obra, primeiro, solitária. Ela tem que ser feita sozinho. Você conquista cada uma das suas virtudes sozinho. Ninguém vai colocar em você. Nós podemos transferir para as outras pessoas o conhecimento, mas não transferimos a experiência. Ninguém consegue transferir a experiência. A experiência não se transfere, a experiência se vivencia. E através da vivência da experiência é que você incorpora valores à sua própria essência. Meus queridos, não é isso que eu queria dizer a vocês, né? Espero que possa ter sensibilizado o suficiente para que todos procurem melhorar-se, construir-se nesta vida. Esta é uma bênção muito cara que Deus nos atribui, nos proporciona, e não podemos deixar de aproveitar, sob pena de nos arrependermos amargamente. Tenho certeza, teremos tantas chances quantas pedirmos a Deus, tantas quantas forem necessárias. Só que é tão difícil consertar uma reencarnação.
construir os paradigmas, as referências que farão de nós, nos permitirão construir a nossa própria missão, que pedir uma segunda chance vai demandar, pelo menos, ter muita paciência, porque vai demorar. Nós reencarnamos em média a cada 300 anos, em média, essa estatística, ou seja, 3 vezes a cada milênio. E para cada reencarnação nós precisamos do concurso dos avós, dos pais, dos irmãos e das circunstâncias que serão colocadas à nossa disposição. Consertar isso, ou seja, reunir esse elenco para fazer essa peça. Na verdade, a vida na matéria é uma vida ilusória, é como se fosse uma peça de teatro. Nós desempenhamos papéis. Eu sou Douglas aqui nesta vida, mas na outra vida devo ter sido o Capitão Gancho, sei lá, né? Então, eu estava lá como uma personagem e aqui estou como outra. E assim somos todos nós. Para consertar isso depende de muitas variáveis. Pensemos nisso. E que Jesus nos abençoe. Obrigado.